Olá e bem-vindos. Sabe, às vezes a gente olha para o mel na despensa e pensa que é só um adoçante, né? Sim, algo simples. Exato. Mas imagine que cada gota pudesse ser assim um retrato líquido de uma paisagem, de um clima, até da estação do ano em que foi feita. É uma ótima forma de colocar, e é exatamente essa a nossa conversa de hoje. Vamos falar de um mel muito especial, o das abelhas sem ferrão do Brasil, as miliponíneas. Elas são guardiãs da biodiversidade, e os produtos delas são raros, valiosos e com sabores que, olha, são únicos. E para guiar a gente nessa exploração, temos um material incrível. Um estudo científico bem detalhado da Universidade do Estado do Pará, que saiu na revista Química Nova. Certo. Nele, os pesquisadores analisaram a fundo o mel e o pólen de duas espécies de abelha sem ferrão lá da Amazônia paraense, a uruçu amarela e a uruçu cinzenta. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender uma coisa que essas fontes levantam. Até que ponto o ambiente, o clima, as flores de um lugar podem mudar completamente esses produtos. Exato. E por que entender isso é tão importante, não só para quem produz ou consome, mas para a conservação da floresta mesmo? Antes de a gente mergulhar nos dados, acho que vale a pena esclarecer um ponto, né? As fontes falam em meliponicultura. Qual a diferença disso para apicultura, que é o que a maioria das pessoas conhece? Ótima pergunta. É fundamental. A meliponicultura é a criação das nossas abelhas nativas, as sem ferrão. Já a apicultura trabalha com a abelha que todo mundo conhece, a Apis mellifera, a chamada africanizada, que tem ferrão. E tirando a parte óbvia de não ter ferrão, o que mais monta na prática? Imagino que a segurança seja um fator gigante. É o principal. O manejo é infinitamente mais seguro. Isso é ideal, por exemplo, para a agricultura familiar, onde crianças podem estar por perto, ou para pessoas que são alérgicas à picada da Apis. Sei. Não precisa daquela roupa toda de astronauta, então. Não precisa. O que já reduz muito o custo com o equipamento. E tem outro ponto. Elas são polinizadoras fantásticas da nossa flora nativa. Então, a meliponicultura vira também uma ferramenta de conservação. Isso é muito legal. Mas e a produção de mel? É comparável. As fontes dizem que é bem menor. Sim, a produtividade por colmeia é bem mais baixa. Só que essa desvantagem na quantidade é totalmente compensada pelo valor. O mel de milipônios é um produto gourmet. Ah, entendi. Ele é mais líquido, tem uma complexidade de aromas, de sabores, é outra experiência. E por isso o preço no mercado é muito, muito mais alto. Parece uma atividade com um potencial incrível, mas as fontes também apontam um desafio técnico bem grande, que parece ser o centro da questão toda. Falam de um excesso de umidade. O que seria isso? Isso quer dizer que o mel dessas abelhas tem, por natureza, mais água na composição. E isso, na prática, é um problema sério. Por quê? Porque mais umidade acelera a deterioração. Aumenta muito o risco de fermentação por leveduras, que são os micro-organismos que adoram açúcar. Basicamente, o mel pode azedar. Nossa, que dilema para o produtor. Ele tem um ouro líquido nas mãos, super valioso, mas que ao mesmo tempo é muito frágil. É uma pressão enorme para acertar. E como é que se contorna isso? As soluções mais comuns são refrigeração ou pasteurização. O problema é que as duas têm um custo. A refrigeração precisa de uma cadeia de frio, o que na Amazônia pode ser um desafio logístico e financeiro. Certo. E a pasteurização, que é aquecer o mel, resolve a fermentação, mas corre o risco de alterar justamente aquelas características sensoriais, o aroma, o sabor, que tornam o mel tão especial. É uma faca de dois gumes, então. Exatamente. É aí que a ciência se torna indispensável para mapear tudo isso. E foi isso que o estudo fez, E como eles fizeram isso? de forma muito inteligente. Eles pegaram duas espécies, a uruçu amarela e a uruçu cinzenta, e compararam os produtos delas em dois locais totalmente diferentes lá no Pará. Onde exatamente? Um meliponário em Castanhal, que é uma área de terra firme, com vegetação mais alterada, e outro na Ilha de Mosqueiro, que é uma área de várzea muito influenciada pelos rios. Ah, dois ecossistemas bem distintos. Então a ideia era ver como cada ambiente influenciava o produto. Vamos aos resultados, começando pelo mel. O que os dados mostraram sobre a umidade? Confirmaram a teoria de um jeito espetacular. O mel de mosqueiro, que foi colhido na estação chuvosa, tinha muito mais umidade.
coisa de 35, 38%. Uau! E em Castanhal, na estação mais seca, os valores foram bem mais baixos, na casa dos 25, 28%. A diferença é brutal. E essa diferença de 10% de água no mel, ela muda só a textura ou afeta a química toda? Afeta tudo. E a primeira consequência foi na acidez. O mel mais úmido, o de mosqueiro, também era bem mais ácido. É. E por que isso acontece? Tem uma razão bioquímica. Existe uma enzima no mel, a glicose oxidase. A função dela é transformar a glicose em ácido glucônico, o que ajuda a proteger o mel de micro-organismos. O curioso é que essa enzima é muito mais ativa quando o mel está mais diluído. Ah, então, mais água, mais atividade da enzima, mais acidez. Exatamente, é uma reação em cadeia. Um sistema de autodefesa do mel que é ativado pela própria umidade. Fascinante. Mas o estudo achou algo ainda mais surpreendente. Nos açúcares, né? Algo que poderia até parecer um problema grave. Sim, esse foi um dos achados mais interessantes. Uma das amostras de mel da uruçu cinzenta de mosqueiro deu um teor de sacarose de 13,3%. 13%? E qual é o normal? Para se ter uma ideia, a lei para o mel de Apis define um limite máximo de 6%. Esse valor era mais do dobro. Nossa! Num teste de qualidade normal, esse mel seria reprovado na hora, certo? Com certeza, seria chumbado, talvez até por suspeita de adulteração com xarope de açúcar. Mas a explicação não é essa, né? Não, de forma alguma. O fascinante é que a explicação mais provável é o timing da colheita. Como assim? A sacarose é o açúcar do néctar. Dentro da colmeia, as abelhas produzem uma enzima, a invertase, que quebra a sacarose em glicose e frutose. Só que esse processo leva tempo. Certo. Um teor de sacarose tão alto sugere que o mel foi retirado antes da hora, antes de as abelhas terminarem de maturar ele. É o mel verde, então. Isso levanta uma questão sobre os produtores. Pode ser falta de conhecimento técnico ou talvez uma pressão econômica para vender logo. O estudo não entra nesse mérito, mas ambas as hipóteses são muito plausíveis. Pode ser falta de formação para saber a hora certa ou a necessidade de dinheiro que leva a antecipar a colheita. De qualquer forma, é um dado muito importante. E quanto aos outros parâmetros? Cor, minerais. A cor variou de âmbar extra claro a âmbar claro, e o estudo viu uma ligação direta entre a cor e os minerais. O mel mais claro de todos foi o que tinha menos minerais. Isso reforça aquela ideia de que méis mais escuros tendem a ser mais ricos em minerais. Para fechar a parte do mel, tem um tal do HMF. Para quem não sabe, o que a presença disso indica? O HMF, ou hidroximetilfurfural, é um composto que se forma quando os açúcares do mel são degradados, principalmente pelo calor. Então ele é um ótimo indicador de frescura. Entendi. Níveis baixos de HMF significam que o mel é fresco, não foi superaquecido e nem adulterado. E a boa notícia do estudo é que todas as amostras tinham níveis baixíssimos, o que atesta a alta qualidade do produto. Ok. Então o mel é tipo um diário do clima e do manejo. Mas as fontes dizem que o pólen é ainda mais revelador, quase uma impressão digital da vegetação. Mostraram diferenças gritantes entre os dois locais. Que tipo de diferenças? O pólen de castanhal se destacou por um teor de proteínas altíssimo, chegando a 33%. Já o pólen de mosqueiro tinha muito mais lipídios, ou seja, gorduras. Proteína em um lugar, gordura no outro. O que isso nos diz sobre a flora de cada um? Nos conta uma história muito clara. Mosqueiro é uma ilha de várzea, riquíssima em palmeiras, principalmente o açaizeiro. E o pólen de palmeiras é famoso por ser rico em lipídios. Ah, então as abelhas de lá estavam se alimentando muito de açaí. Provavelmente. O pólen está literalmente mapeando o ecossistema pra gente. É incrível. É mesmo. Mas, assim como no mel, o pólen também revelou um problema com a umidade. E aqui os números foram ainda mais extremos, né? Completamente. Os níveis de umidade no pólen ficaram entre 44% e 64%. 64? Peraí, qual é o limite da legislação para isso? A lei atual, que foi feita para o pólen da abelha Apis, estabelece um máximo de 30%. 30? Nossa, é mais do dobro. Então, se um produtor tentasse vender esse pólen hoje, pelas regras atuais, ele seria considerado impróprio para consumo. Pela letra fria da lei, sim, seria rejeitado. E é aqui que a gente chega na conclusão mais importante e
disruptiva do estudo. Que é? Que o problema não é o produto, o problema é que a legislação é completamente inadequada. Ela está olhando para o produto errado. Ok, vamos aprofundar isso. Por que a lei não se aplica? O que tem de tão diferente no pólen dessas abelhas? Tudo é diferente. A lei foi pensada para o pólen da apis. A apis carrega o pólen em bolinhas secas, nas patas. O apicultor põe uma tela na entrada da colmeia que raspa essas bolinhas e elas caem num coletor. O produto é seco, granulado. Certo. Já as abelhas sem ferrão, as meliponíneas, o processo é outro. E como é? Elas levam o pólen para dentro da colônia e guardam em potes de cerume. E lá dentro acontece uma transformação. Elas misturam esse pólen com mel, néctar e enzimas da saliva delas. Ele passa por uma fermentação lática natural. Uma fermentação. Sim, o produto final não é pólen seco. É o que a gente chama de pão de abelha ou saburá. É um produto processado pelas próprias abelhas. Ah, então a umidade e a acidez altas não são defeito. Não. São o resultado desse processo de fermentação. É uma característica do produto. Exatamente. É um produto biologicamente ativo, fermentado. Por isso é naturalmente mais úmido e mais ácido. Aplicar o padrão de um pólen seco a um pão de abelha úmido é como usar as regras do basquete para apitar um jogo de futebol. Não faz o menor sentido. Que falha enorme no sistema. Fica claro esse descompasso total entre a regra e a biologia. E qual é o caminho que o estudo aponta, então? A mensagem é inequívoca. É urgente criar uma norma jurídica técnica específica para o mel, e principalmente para o pólen de abelhas sem ferrão. Não dá para continuar usando uma régua que não foi feita para medir esse produto. E se essa nova regra fosse criada, o que mudaria na prática para uma comunidade de produtores lá no Pará, por exemplo? A mudança seria transformadora. Primeiro, daria segurança jurídica. Os produtores sairiam dessa zona cinzenta, sabe? Onde eles produzem algo valioso, mas que tecnicamente está fora da lei. Certo. Segundo, garantiria a qualidade para o consumidor, mas com base em parâmetros que fazem sentido. E terceiro, abriria portas. Mercados de alto valor, restaurantes, exportação. Tudo isso exige um produto padronizado e certificado. Então passaria de uma atividade de nicho, quase informal, para um setor econômico com potencial de crescimento. Exatamente. Fortaleceria toda a cadeia da meliponicultura. E não podemos esquecer o principal. Ao valorizar os produtos dessas abelhas, a gente cria um incentivo econômico direto para preservar as florestas de onde elas vêm. Proteger a abelha é proteger a Amazônia. No fim das contas, é isso. Então, para a gente amarrar as ideias centrais, o que fica muito claro nessas fontes é que o mel e o pólen dessas abelhas são espelhos do ambiente. O clima dita a umidade do mel e a vegetação, tipo o açaizeiro, define a composição do pólen. Perfeito. E a grande conclusão é que a nossa regulamentação está muito atrasada em relação à ciência. As leis atuais, especialmente por pólen, ignoram a biologia única dessas abelhas e precisam ser revisadas com urgência, com base em dados como os desse estudo. Ótimo. Para terminar, queria deixar um pensamento final. Esse estudo mostra como o mel e o pólen são verdadeiros arquivos biológicos de um ecossistema. Cada pote conta a história de um lugar, de um clima. E criar padrões de qualidade é, sem dúvida, essencial para o mercado. Sim, é fundamental. E aqui fica a questão para refletir. Ao criar esses padrões, o grande desafio vai ser achar o equilíbrio. Como é que a gente garante a segurança e a consistência de um produto sem, no processo, apagar a identidade única, a riqueza da diversidade local que torna ele tão especial? Como a gente padroniza o que é, por natureza, diverso,